Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que vocês estejam fazendo as atividades, que vocês estejam acompanhando os seus estudos. Nós sabemos, vivemos um tempo meio complicado, meio estranho, não é? Mas o importante é que estejamos todos bem, com saúde e que a gente continue sempre aprendendo coisas novas. Aprender é o que nos mantém animados, é o que nos mantém com esperança. Então, nós sempre precisamos buscar algo novo para aprender. Por isso é que nós não podemos ter a nossa aprendizagem como uma obrigação. Ai, eu tenho que estudar. Ai, que difícil. Não, é assim, vamos estudar, que legal, vamos aprender uma coisa nova. E se não aprender, vai procurar tirar as dúvidas, procurar quem pode ajudar. Estar sempre em dia com o material, organizar o seu caderno, o seu livro. A organização, gente, é fundamental. É fundamental. Por quê? O conteúdo que foi dado hoje, seja na sua escola presencial, seja no online, ele precisa ser retomado. Sempre precisa ser retomado. Por isso que o professor passa várias atividades. E aí, quando você retoma sempre, se você faz isso diariamente, você não acumula. E aí, na hora da prova, o que acontece? Você, tira de letra, você não precisa estudar correndo, porque vai ter prova, né? Coisa mais difícil, mais chata, eu pensei que eu tivesse estudado isso, mas agora eu não lembro. Acontece na hora da prova. Então, o importante é você aprender realmente, não é esse corre-corre para decorar, nada de decorar. É aprender cada conteúdo com muita alegria, com muito prazer, principalmente conteúdos de redação, são conteúdos que envolvem a nossa leitura, a gente lê todos os dias. Nós somos bombardeados com um monte de informações. Então, nós precisamos dominar a leitura, ter bom conhecimento de todos os textos. Então, hoje a gente está aqui para um gênero textual que parece coisa de brincadeira, que é o trava-língua. O trava-língua, ele está sendo apresentado aqui para você como um caminho de rimas. Assim como nós já estudamos poesias, que são textos rimados, poemas, são textos rimados, o trava-língua também. E ele também surge da sabedoria popular, da cultura oral, das práticas orais dos povos mais antigos. Na realidade, o trava-línguas ele era até uma brincadeira, mas hoje nós o reconhecemos como um gênero textual. Então, o que é o trava-língua? Você já ouviu falar nisso? Você já sabe fazer algum? Eu sei fazer um, mas eu só vou fazer no final. Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer com clareza e rapidez versos ou frases com grande concentração de sílabas, difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em ordem diferente. Trava-línguas é um tipo de parlenda que a gente chama de rimas infantis. Então, é um jogo de palavras e faz parte da literatura popular, porque, como eu falei para você anteriormente, o trava-língua ele é um dos gêneros textuais que surgiram da prática oral, da oralidade dos povos mais antigos que iam passando conhecimento de geração em geração. Sua dificuldade está na presença de rimas e aliterações decorrentes do uso de fonemas muito semelhantes. Então, a gente tem que falar rápido. O trava-línguas, os trava-línguas recebem essa denominação devido à dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los. Você vai ver o que é, você já sabe. Pronunciar sem tropeço, ou como o próprio nome diz, sem travar a língua. Sem travar a língua. Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. Os trava-línguas atualmente são usados até por fonoaudiólogos, eles ajudam, são excelentes exercícios para a nossa pronúncia, para melhorar a nossa dicção. Às vezes a gente fala as coisas e a gente não conecta as sílabas de maneira correta, a gente não expressa os sons, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí a gente recorre à ajuda de um profissional que se chama fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo, ele ajuda, ele faz vários exercícios e atualmente tem alguns fonos usando aí os trava-línguas para fazer essas atividades, esses exercícios para destravar a língua. Então, vamos lá.
Os trava-línguas são muito usados em brincadeiras infantis e em jogos de clareza e rapidez de articulação das palavras, para a gente testar quem tem capacidade de memorização, que repete, que é rápido na fala, que pega. Então, o objetivo dele é atingir uma pronúncia clara, sem erros de articulação. Por isso que eles acabam sendo engraçados, porque quanto mais rápido você fala, parece que vai atropelando as palavras e a articulação não fica muito boa. Então, ele ajuda nesse exercício para você melhorar. Quanto mais você fala sem erros, melhor a sua articulação vai ficando. Você vai adquirindo uma capacidade de articulação maior. Olha aí o trava-línguas. Quem vai falar comigo? Alguns exemplos, trouxe alguns só. Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia subiar? Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia subiar? Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia subiar? Agora você. Quero ver se você fala tão rápido como eu falo. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. O pelo do pé do Pedro... Errei! Errei, gente. Ai, vou falar outro. O rato roeu a roupa do rei da Rússia que a rainha com raiva resolveu remendar. O rato roeu a roupa do rei da Rússia que a rainha com raiva resolveu remendar. O rato roeu a roupa do rei da Rússia que a rainha com raiva resolveu remendar. Ó, foi bom esse, não foi? Eu quero saber quem é que está aí fazendo comigo. Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga pia, para o prato, pio, pinto e mio gato. Gostou desse? Esse eu adoro também, esse eu adoro. Atrás da pia tem um prato, pinto, gato. Pinga pia, para o prato, pio, pinto, mio, pato. Não, mais rápido. Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga pia, para o prato, pio, pinto e mio, gato. Gostaram? Uma aranha dentro da jarra, nem a jarra arranha a aranha, nem a aranha arranha a jarra. Uma aranha dentro da jarra, nem a jarra arranha a... Ih, não. Uma aranha dentro da jarra, nem a jarra arranha a aranha, nem a aranha arranha a jarra. Uma aranha dentro da jarra, nem a jarra arranha a aranha, nem a aranha arranha a jarra. Não é legal? Então, você pode aproveitar esses trava-línguas para você brincar por aí com seus colegas. A gente está trabalhando com textos rimados. Então, é legal você treinar isso, você brincar, leva lá, vai brincar. Tem outros exemplos. Ó, trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Eu não consigo fazer esse. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Olha que difícil esse. A da aranha... Tem outro da aranha. Aranha, aranha, rã, arranha, aranha, nem aranha, arranha, rã, nem arranha, aranha. Esse eu consigo. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem, o tempo tem. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem, o tempo que o tempo tem. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem, o tempo que o tempo tem. Gostou? Eu também adoro esse. Esse eu sei muito, esse eu sei muito. Esse é o tiro de letra. Esse eu já sei há muito e muito tempo. Então, o que a gente quer? Que vocês entendam que a nossa cultura é construída de muitos saberes e que um pequeno saber ele é muito importante para a cultura de um país. Então, o Trava-Línguas ele está na cultura do nosso país. E ele surgiu em tempos muito antigos, a gente não tem registro, não sabe quando eles surgiram, mas ele até hoje serve como brincadeira para as crianças que estão aprendendo a escrever, a ler, a articular palavras. Ele é usado, eu já falei, pelos fonoaudiólogos. Então, é muito importante a gente valorizar cada elemento da nossa cultura, tá? Agora, nós vamos fazer lá, analisar um trabalho de produção textual do seu livro SAI. Esse trabalho, ele está no seu livro, nesse capítulo que nós estamos trabalhando, que é o capítulo que foi trabalhado a poesia, o poema, os versos, não é isso? Então, a tia vai... Desculpa, galera, eu vou pôr aqui o meu livro para você poder, para te falar, tá? Direitinho
qual é essa página, porque eu quero que você vá lá apanhar o seu livro, vai lá, aproveita enquanto a tia está aqui pegando dela, apanha o seu livro na página 58 e 59. Neste capítulo, você se deparou com poemas de Fernando Pessoa e Mário Quintana. Percebeu que um poema pode apresentar estrofes e versos rimados, mas principalmente apresentar poesia característica dos textos que revelam o poder criativo, tocando nossos sentimentos e nossas emoções. Vamos fazer um exercício de poesia? Então, o que o exercício diz? Siga as dicas a seguir. A princípio, não se preocupe com um texto pronto. Imagine-se fora da sala de aula, ou seja, qualquer outro lugar, na praia, no campo, na casa de alguém querido, em um lugar triste, qualquer lugar. Deve ser um lugar que considere belo ou no qual possa encontrar poesia. Escolhido o lugar, deixe que venham sensações à sua cabeça. Escreva quais seriam as sensações de acordo com as indicações a seguir. Então, olha só, o que nós queremos que você faça? O que o autor do livro quer que você faça com essa experiência? Sempre quando eu trago aqui um gênero textual, eu falo que eu trago porque eu sei que vocês podem fazer. A gente traz uma técnica, porque nós sabemos que vocês são capazes de fazer, de usar essas técnicas. Então, você vai tirar elementos da sua imaginação. Quantas vezes você já falou para mim lá na escola e para as outras professoras, eu não sei, eu não tenho imaginação. Igualzinho o menino sem imaginação do livro, né? Então, começa agora. Você vai pensar primeiro nos cheiros que você sente ou você poderia sentir nesse lugar. Aí você vai escrever uma frase, uma palavra, tá? Os sons que você escutou nesse lugar. Qualquer som, carro passando na rua, um passarinho cantando, a música do vizinho, o som que você escutou. As imagens que você vê, que pode ter nesse lugar, ou as que você realmente viu. A temperatura, que lugar é esse? É uma praia? Tá verão? Tá sol? Não, tia, nesse lugar estava chovendo. Eu adoro inverno, adoro chuva. Então, você vai colocar aí a temperatura que você sente, calor, frio e outras sensações. Agora, escolha algumas palavras que escreveu e monte frases ou versos aleatoriamente. Você poderá usar outras palavras se desejar, para dar sentido aos versos. Tente fazer um poema com elas, usando a sua sensibilidade, a sua emoção. Depois de escrito, releiam, fazendo relação entre as frases. Assim que o texto estiver pronto, mostre para os seus colegas. E aí, vocês podem montar um mural em sala de aula. Se você não estiver na sala de aula, você estiver no online, você vai poder fazer isso. Faz um grupo e posta lá no grupo as suas coisas, os seus textos, a sua imaginação, a sua capacidade de imaginar. Todos nós temos essa capacidade. E para escrever, nós precisamos exercitar essa capacidade de imaginação. Então, o que você tem aí no seu livro nesse momento é um roteiro de como exercitar a sua imaginação. Então, você vai fechar seus olhos e vai imaginar esse lugar. Ó, vocês sabem que eu gravo as aulas aqui da minha casa, então vocês escutam o barulhinho das minhas calopsitas cantando, não é? Eu amo os bichinhos, então eu me imaginaria num lugar onde tivessem plantas, animais, um lugar muito florido, eu adoro flores. Então, as coisas que nós gostamos é que vão ativar a nossa imaginação para que a gente possa escrever, fazer produções textuais, tá bem? Eu trouxe aqui para você outros exemplos de poesia que é para você, para te ajudar na sua produção. O girassol. Sempre que o sol pinta de anil, todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. Roda, 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 carrossel. Gira, 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 girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Então, o girassol é do Vinícius de Moraes, que tem poesias lindas para as crianças. Tem uma outra aqui, O Pontinho de Vista, que é do Pedro Bandeira, que é um autor espetacular.
Eu sou um pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse, me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Viram como são coisas simples, são elementos simples. Nós precisamos sair desse lugar que nós ficamos, que a gente fala assim: eu não sei, eu não posso, eu não tenho imaginação. Ai, tia, eu não consigo. Esse texto do Pedro Bandeira, ele é um texto difícil? Não, ele tem elementos muito simples. O outro, Girassol, do Vinícius de Moraes. Olha aqui, todos os elementos que a gente conhece, que a gente convive. Então, o lugar do Vinícius de Moraes foi o quê? Foi um parque. O lugar que ele foi pensar foi um parque, foi um dia de sol, tinha flores. Olha aí o girassol. Qual é o lugar que você vai pensar para você escrever aqueles elementos que estão lá na produção textual do seu livro para você poder fazer? Hein? Pensa num lugar bem bonito, bem bonito, depois você me conta, tá bem? Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Eu te espero no nosso próximo encontro. Vai lá, curte o canal. E não esquece, galerinha, eu também estou no Zero Dúvida. E não deixa de fazer suas atividades, tá certo? Tchau, tchau.